Fala aí, meus guerreirinhos e guerreirinhas, aqui novamente o professor Torres. Vou fazer uma propaganda aqui na nossa terceira aula de física dessa sequência de cinemática, agora falando sobre o movimento retilíneo uniformemente variado. Só vou lembrar aqui para você que está aí, não me esquecer que o curso Torres agora tem um aplicativo de estudo que te dá questões disponíveis, um banco de dados de 100 mil questões para que você possa aprofundar não só física, inglês, matemática, português, o que você quiser na carreira militar, tá bom? Então, no finalzinho do vídeo ou aí no descritivo, o nosso amigo vai colocar o link para que vocês testem gratuitamente. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o movimento retilíneo uniformemente variado. Eu brinco com meu aluno, eu que vinha naquele vídeo anterior, me deslocando uniformemente, né? Percorrendo as mesmas distâncias, nos mesmos intervalos de tempo. Eu fico puto, rapaz, aquele cara tá andando devagar na minha frente, rapaz. O cara tá assim, ó. Eu vou e chulapa nas costas dele. Sai daqui, seu puto sem vergonha. Anda rápido, o rapaz, então, sem querer, desenvolve um movimento variado, né? Mas o que veio de diferente daquele movimento anterior? Meu tapa. O tapa, esse poder das minhas mãos, fez com que ele desenvolvesse um novo movimento. Lembra que quando nós, eu deixo o cameraman doidinho, quando nós falamos do movimento uniforme, né, daquelas suas características, eu vou colocar aqui, ó, suas características, né? Uma das coisas, né, que foi dita aqui foi em relação à relação de força. Então eu já começo nessa relação para que você entenda o movimento variado. Se eu desenhar aqui um objeto no espaço, eu plotar as forças que agem aqui, diferentemente do movimento uniforme, essas forças não vão se anular em toda a sua totalidade. Então, se eu representar aqui a minha força motora, já com aquele tapinha que eu dei em você, seu puto, se você não estudar, tá? E aqui o meu FAT, ok, tá aqui o FAT, o nosso peso, a reação da gravidade e a reação normal, tá? Então, no movimento variado, você vai observar que a força-peso, ela será anulada pela força normal. Mas quando você observa os vetores força F e o vetor força FAT, você pode ver que a força F é muito superior que a força FAT. Então aqui a força resultante seria a força maior, a força F, menos a força FAT. Então essa força resultante, mesmo que você ainda não entenda, pô, que é isso, rapaz? Esse cara tá me deixando louco, o que é força F, o que é força FAT? Mesmo que você ainda não tenha estudado dinâmica, você entende que isso aqui é maior que isso. E ao subtrair, eu vou ter, na verdade, uma força resultante superior a zero. Aí eu lembro, força é igual a massa vezes a aceleração. Se eu tenho uma força superior a zero, né? Vamos colocar lá, eu tenho uma força resultante, né? 10 newtons, força resultante de 20 newtons, 30 newtons, qualquer valor superior a zero, consequentemente, essa aceleração não será anulada. Então, eu vou ter como características do movimento variado força resultante maior do que zero. As forças F e FAT não se anulam. Consequentemente, eu vou ter um movimento que vai possuir uma aceleração constante. Consequentemente, é óbvio, eu não preciso colocar essa informação aqui. Consequentemente, nós vamos ter, então, uma velocidade se alterando ao longo do percurso, né? Então, lá no movimento uniforme, quando falávamos
em relação ao deslocamento e tempo, que nós deslocávamos os mesmos intervalos de distância nos intervalos de tempo, mesma distância, mesmo tempo, mesma distância, mesmo tempo, isso aqui não vai acontecer. Eu vou percorrer distâncias diferentes nos mesmos intervalos de tempo. Então, o movimento variado, ele vai, a partir desse momento, ter a sua velocidade variável. E aí, eu vou aproveitar esse ensejo aqui em relação à aceleração e aproveitar aí para os meus amados explicar que o movimento retilíneo uniformemente variável, então aproveitando o ensejo, né? Quando nós falamos em aceleração constante, eu vou aproveitar então, vou falar sobre a classificação desse movimento. Eu já entendi que o movimento retilíneo uniformemente variado é um movimento que a força resultante é maior que zero, recapitulando. A velocidade varia porque eu tenho um fator que é a aceleração constante e eu vou aproveitar, então vou classificar esse movimento. Essa classificação, lembra o seguinte, tá? Eu vou classificar de acordo com dois aspectos, tá? Eu vou classificar ele em relação à velocidade, que me relembra o movimento uniforme, e vou classificar de acordo com a aceleração, tá ok? Então eu vou colocar aqui 4 exemplos. Vamos ao primeiro exemplo, tá aqui. Primeiro tipo, eu boto aqui uma trajetória, tá? A trajetória vai para a direita, então boto um corpinho aqui também vai para a direita. Então vamos classificar. Poxa, se eu classificasse em relação ao sentido da trajetória e ao sentido de deslocamento, eu diria que esse corpo ele é, em relação à velocidade, ele é progressivo. Agora, como eu estou falando de movimento variado, eu vou chegar aqui e vou dizer o seguinte: esse corpo ele está indo a favor da trajetória com uma aceleração de mais 6 metros por segundo ao quadrado. Quer dizer, ele vai indo a trajetória mais rápido ainda, cada vez aumentando mais sua velocidade. Então ele é progressivo e em relação à aceleração ele é acelerado. Tá? Eu gosto de ser bem objetivo para a gente poder entender e não perder tempo. Segundo exemplo, vamos lá. Vou desenhar a trajetória. Vou classificar de acordo com a velocidade e com a aceleração. Então vamos lá. Vou colocar esse corpinho, esse objeto, indo a favor da trajetória. Então lá ele, bonitinho, indo a favor da trajetória. Então quando eu classificar ele em relação à velocidade, ele vai ser progressivo. Então, progressivo por quê? Progressivo porque ele vai a favor da trajetória. Só que ele está indo a favor da trajetória e você repara que ele está cada vez indo mais devagar. Por quê? Ele começou a desenvolver uma aceleração negativa, e eu estou colocando valores diferentes, uma aceleração negativa que faz com que ele cada vez retarde mais o seu movimento. Então, o que significa que, em relação à velocidade, ele é progressivo, mas em relação à aceleração, ele é retardado. Por isso, então, eu coloquei, duas classificações diferentes, tá? Então, vamos recapitular. Recapitular nada. Aqui, terceiro, claro, por quê? Os dois exemplos anteriores, ele estava a favor da trajetória. Então quer dizer que ele não pode vir contra a trajetória? Pode. Então eu posso pegar esse objeto e fazer com que ele venha contra a trajetória. Se eu for classificar ele em relação à velocidade, como o deslocamento dele é contra a trajetória, ele é o quê? Ele é regressivo. E vamos lá, vamos imaginar que eu vou inventar aqui um valor que ele volta contra a trajetória, tem um pitbull que não morder a bunda dele, ele vai desenvolver uma aceleração de 5 metros
por segundo ao quadrado. Bichinho, meu irmão, ó, tá sentando pé nas varetas. Então você vê que ao longo do tempo, como eu tenho uma aceleração positiva, ele volta cada vez mais rápido. Então ele é regressivo, mas ele é regressivo acelerado. Beleza? Quarto e último. Vou pegar o mesmo exemplo. Não é muito bonitinho não, mas dá para entender. O que é importante é o entendimento, tá? Eu vou novamente colocar esse cara, ó, contra a trajetória, então você já sabe, não tem que repetir. Ele é regressivo, tá? Minha esposa que não ouça nem ver esse vídeo, é aquele momento que você vem, tá voltando para casa, né? Acelerado, caramba, tá chegando. Aí de repente passa aquela loira linda e você dá aquela diminuidazinha assim para tentar olhar. Quer dizer, você vinha voltando para sua casa, de repente você emprega nas suas perninhas uma aceleração de menos 1 metro por segundo ao quadrado para dar tempo daquela, oh, glória, glória, aleluia, né? E aproveita, eu vou apanhar. E aí então o que acontece? Você vai diminuindo a sua velocidade. Aí minha mulher vai falar, entendi, seu retardado. Retardado mesmo é o movimento, retardado, tá bom? Então aqui está a classificação, tá? A classificação em relação à velocidade e em relação à aceleração. Na próxima parte agora, eu vou tentar, de forma bem clara, elucidar todas as equações do movimento variado. Eu falo assim, o movimento variado, você que está me assistindo agora, eu vou fazer um desabafo, você que está me assistindo, é um dos movimentos mais importantes para mim dentro da física. Por quê? Se você entende perfeitamente este movimento, em que momento usar cada equação, nos próximos conteúdos que virão, como por exemplo queda livre, lançamento vertical, lançamento oblíquo, a sua absorção e o seu desempenho cada vez será maior. Então lembre o seguinte, você que está me assistindo agora, faça muitas listas de exercício sobre o movimento variado. Entenda muito bem o movimento variado para que você possa agora, a partir da segunda fase, segunda parte do vídeo, poder entender em que momento usa cada equação, tá bom? Aquele intervalo mágico para a gente poder... E já voltamos já. E a gente volta naquela mágica toda do nosso cameraman aí e vamos para as equações, tá? Papai e mamãe, não fiquem chateados comigo. Isso são macetinhos, situações que nós inventamos para que nosso aluno possa, a partir da associação, lembrar melhor. Então, papai e mamãe, por favor, né? Tem crise aí. Então, vamos lá. Quando nós falamos equações, o movimento variado, ele tem 4 equações muito importantes, tá? Então, vamos lá. Quem seria a primeira equação do movimento variado? A equação da aceleração média, tá? Então, você que está me assistindo vai lembrar que as equações trabalhadas aqui são cruciais para aqueles outros conteúdos que eu falei, tá? Então, vamos lá. A aceleração média seria a primeira equação. Segunda equação, função, tá? Horária dos espaços. A letra é feia, mas dá para entender. Terceira equação, função horária das velocidades. Aí o aluno fala assim, desculpa estar de costas para vocês aí. Mas ele fala assim, porra, mas Torres, caramba, porra, eu não sei, cara, não sei aonde eu vou usar, em que momento eu vou usar cada uma. Calma, rapaz, faz yoga. Ou não tome café, tá? Então vamos lá. Cada equação será abordada numa situação diferente, cada equação terá o seu objetivo principal, tá? Então vamos lá. Aceleração média. Então, a aceleração média é igual a ΔV sobre ΔT. Né?
ΔV, então, seria velocidade final menos velocidade inicial, tempo final menos tempo inicial. Torres, fala aqui para mim. Que fórmula é essa? Eu brinco com o meu aluno. Pô, essa é a fórmula do Avatar. O meu aluno do cursinho fala, essa fórmula é a fórmula do Avatar. Avatar, né? Para ele poder lembrar melhor. Mas, Torres, me diz aqui, em que momento eu vou usar? Meu amigo, você vai usar a equação do Avatar, a equação da aceleração em média em um único momento. O cara me deu uma questão de movimento variado e claramente no texto ele pede, né? A aceleração média desenvolvida pelo objeto após o tal deslocamento, a aceleração média do animal após o deslocamento, a variação da velocidade. Então lembre o seguinte, a fórmula de aceleração média, ela só vai ser utilizada quando a aceleração for desconhecida, tá? Eu não identifiquei, eu não dei aceleração a você. Então, eu posso utilizar a fórmula da aceleração média, tá bom? Show de bola, tá? Função horária dos espaços, né? O que é função horária do espaço? Função horária do espaço é uma fórmula que vai te dar a relação da sua posição final ao longo da trajetória, ao longo da variação do tempo. Essa equação nós brincamos, né? S ou S de T, que é igual a S0 mais VT, tá? Deixa eu dar uma apagadinha aqui, vai ficar muito apertadinho, então calma aí. Se não, para os amigos que estão estudando em casa, pô, tá confuso o quadro? Não, vamos dar uma melhoradinha aqui então. Segunda equação, né? A segunda equação é a função horária das posições. Então vamos de novo. Vamos voltar. Em que momento, né, eu vou usar essa equação da função das espaços? A equação S igual a S0 mais VT mais AT ao quadrado sobre 2. Meu amigo, essa equação é aquela equação que determina a sua posição a cada tempo dado no texto. Então, para que se usa a equação da função horária das posições? Para me determinar a minha posição final num específico tempo. Tá? Lembrando, vamos lembrar, o que é S? S, lembrando, é posição final. S0 já sabe, posição inicial. V significa velocidade. E o A, né, vou botar para cá, ele seria a minha aceleração. Eu brinco com o aluno aqui no cursinho, vocês já ouviram falar isso, é a equação do sorvetão. Né? A gente brinca chamando de equação do sorvetão. Uma mania, uma relação para que o aluno não possa esquecer. Agora uma informação importante, eu vim até para pertinho de você aqui. De novo, em que momento eu vou usar essa bosta? Eu vou usar essa bosta quando a questão me der uma relação de posição e tempo. Então, toda vez que eu der uma relação no texto com a minha posição e o tempo, eu já sei que eu vou trabalhar com sorvetão. Como assim, Torres? Por exemplo, ele me dá as informações para que eu construa a função e me diz, ó, quanto tempo eu levo para chegar à posição 300 metros? Ele me deu a posição e me pediu o tempo. Relação, posição, tempo. Ou, por exemplo, me deu as informações para a construção da equação da função horária que vocês mais tarde vão ver nos exercícios. Tá? Vai observar nosso aplicativo. Ele falou assim, ó, qual é a sua posição final após 2 horas de deslocamento? Então lembra que a função horária das posições, ela serve para te dar a posição final a cada intervalo de tempo. Só pelo amor de Deus. Olha de joelho aqui. Não me confunda com sorvete. Você pode ver que a fórmula do sorvetão, ela é aceleração por tempo ao quadrado.
Não confunda com aquilo que você viu lá do movimento uniforme, tá bom? Então vamos lá. Vou passar uma linhazinha aqui. Vou passar uma linhazinha aqui. E vou falar da terceira equação. Qual seria a terceira equação que depois vamos trabalhar nos exercícios? A função horária das velocidades, né? Qual seria essa equação? V igual a V0 mais AT. Torres, de novo, em que momento eu vou usar essa equação? Caramba, eu vou soltar, eu vou ficar maluco. Vai ficar maluco não, meu amado. Veja o vídeo 3 vezes, pô. Essa equação ela serve para determinar a sua velocidade ao longo do trajeto. Lembrando que eu estou no movimento variado. Se eu estou no movimento variado, o que acontece? A minha velocidade ela pode estar aumentando ou diminuindo dependendo da minha aceleração. Então essa equação vai descrever as variações de velocidade ao longo do trajeto. Tá? Então, para lembrar aqui só, tá, um dado importante, você pode ver que nessa questão tem 2 velocidades. Então eu chamo de velocidade final, V0, velocidade inicial, tá? E já sabe, aceleração e T de tempo. Uma observação importante, aqui nós diferenciamos V e V0, tá bom? Aqui na equação do sorvetão, você pode ver que ele coloca só V. Por que ele coloca só V? Eu não tenho outra velocidade aqui. Só para não esquecer, eu vou até colocar aqui de vermelho para os meus queridos alunos, que mesmo que ele traga aqui o V só, não é velocidade final, tá bom? Por que não é velocidade final? Porque aqui não tinha outro V. Então não tinha a necessidade de fazer distinção de uma para outra. Mas essa velocidade é a velocidade inicial do trajeto. Tá? Aqui, como eu tenho 2, é que eu diferencio de V e V0. Então, em que momento vou usar a equação do vovô e vovó ainda transam? Oh, meu Deus do céu, que isso? Não, rapaz, é só para lembrar, brincadeirinha. Vovô e vovó ainda transam. Se só vovô e vovó não faz isso, então tá bom. Vovô e vovó ainda tenta. O meu avô tentava fazer porra nenhuma. Tá? Então, vovô e vovó ainda tenta é a equação para você usar. E usar em que momento? Usar na relação, né, velocidade tempo. Como assim, Torres? Como velocidade tempo? Simples, né? Eu dou as informações no texto em relação ao movimento variado e claramente pergunto: qual é a sua velocidade após 5 segundos? Se eu falo qual é a sua velocidade após 5 segundos e eu peço exclusivamente a velocidade, eu não posso usar o S. Essa forma é para me achar a posição final. Se o meu objetivo é achar a velocidade final, eu tenho que usar essa equação aqui. Então eu vou fazer relação velocidade e tempo, né? Eu vou brincar. Eu vou, por exemplo, te perguntar a velocidade e vou dar o tempo ou vice-versa. Vou te dar a equação pronta e vou te dar a velocidade para você achar o tempo. Essa brincadeirinha. Mas, Torres, eu lembro que uma vez eu vi numa questão que ele me dava as informações, mas não dava o tempo. É esse aquele ensejo que eu falo para o meu aluno, né? Principalmente na queda livre. Quando vocês assistirem o vídeo de queda livre, vocês vão lembrar o que eu falei. Existe a equação de Torricelli, que é uma equação onde não se tem tempo para trabalhar. Né? Então, toda vez que uma questão, por exemplo, fala assim: eu venho dirigindo o meu carro, né? Estou distraído, eu vinha lá a 50 metros por segundo, quando a 10 metros da minha frente uma senhorinha vem atravessando a rua.
né? O meu instinto natural divino é frear aquele carro. Então eu vinha com uma velocidade, tive que frear o carro, parando ele totalmente antes de atingir a senhorinha. Então você pode ver, eu te dei a velocidade inicial que eu estava, né? Eu te dei indiretamente a velocidade final, porque eu vou parar totalmente. Eu dei a distância entre o meu objeto e o objeto à minha frente, mas em nenhum momento eu falei para você quanto tempo eu gastei na frenagem. E eu vou perguntar a você o seguinte: qual foi a desaceleração que eu tive que empregar ao meu carro para não causar uma desgraça na minha vida? E aí você pode ver, não foi dado tempo, foi dada a velocidade inicial, né? Foi dada diretamente a velocidade final, foi dada a distância, mas foi dado tempo. Aí você vai lembrar da equação de Torricelli, papai, mamãe, de novo, é apenas uma relação porque meu aluno, que tem um monte de coisa na cabeça, ainda mais a pressão da senhora, né? Meu vovô era o bicho, meu irmão. Vovô pega a vovó mais duas amigas dela. Meu avô era o bicho, meu irmão. Meu avô era o bicho, né? Era o bicho. Então lembra o seguinte: vovô e vovó pega duas amigas dela, é a equação conhecida como equação de Torricelli, que vai me dar uma relação de posição e velocidade sem se usar tempo. E você no próximo vídeo, nas resoluções de questões de movimento variado, vão conseguir entender perfeitamente a utilização de cada uma, né? A utilização da equação da aceleração média, quando a aceleração for desconhecida. A utilização da equação da função horária das posições, quando eu preciso determinar a posição final que eu chego, né? A equação horária das velocidades, quando eu preciso determinar a minha velocidade final. E a utilização desta equação, que para mim é a mais crucial. Tá bom, meus amados? Eu fico muito feliz de estar aqui ajudando vocês. Tá? Espero estar ajudando a todos. Não esqueçam, no descritivo do vídeo estará o link do nosso aplicativo, onde você vai poder realizar atividades sobre movimento variado, tá? Agora deu assim uma engasgada, né? Sobre movimento variado, e também assistir a alguns vídeos de resoluções específicas de algumas questões. Obrigado, compartilhe e dê o seu like. Valeu!